Bom, Marcelo, super bem-vindo aqui, um prazer estarmos falando com você hoje. A ideia é um bate-papo super aberto, onde queremos conhecer um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da Domo, e os participantes vão fazer perguntas, eu vou moderar esse papo. E a ideia é que todo mundo possa conhecer um pouquinho mais desse ecossistema de Venture Capital. Tá? Então, acho que começando aqui uma breve apresentação da Polyangels. Polyangels é uma associação de anjos composta 60% de engenheiros politécnicos e os 40% dos mais diversos e variados backgrounds, desde médicos, advogados, economistas e muitos outros. A ideia é ter justamente esses 40% para agregar um pouquinho a diversidade de pensamentos e backgrounds para enriquecer a nossa avaliação dos deals. Então, ao longo da história, já avaliamos mais de 1.000 startups com um funil bem rigoroso, que no final somente 13 foram investidas. E dessas 13, eu vejo aqui que temos 2 em comum, que é a PixMedia e a Conta Ágil com a Domo. E acho que é isso. Marcelo, seria muito legal se você pudesse se apresentar também, contar um pouquinho da sua trajetória, como que ela se cruzou com a Domo e um pouquinho das suas impressões gerais desse ecossistema de Venture Capital aqui na América Latina, que está super aquecido, especialmente de 6 meses para cá, coisas que nunca havíamos visto antes, agora estão impressionando todo mundo, do mundo inteiro. Gente, primeiro, muito obrigado pelo convite, é ótimo estar aqui, é muito bacana a parceria que a gente tem, né? E o FIP Anjo nos deu essa oportunidade de ficar muito mais próximo do ecossistema de anjos, e eu particularmente sou um grande fã disso, né? Sem vocês, o sistema não começa a andar, né? Vocês são o primeiro apoio para o empreendedor, né? Então, falando um pouco de mim, eu acho que ninguém no Brasil, tirando talvez os nossos estagiários, teve como meta ser investidor de venture capital, né? Isso é um mercado muito jovem no Brasil. Se pegar a minha idade, a do Anderson, a do Eric, nenhum de nós tinha o sonho de ser venture capitalist na universidade, né? Eu acho que todo mundo acabou indo para esse mercado de alguma maneira, né? E o meu caminho foi um caminho acidental. Eu me considero um investidor acidental, porque minha vida foi de mercado financeiro, eu trabalhei em bancos e seguradoras durante toda a minha vida, e num dos bancos que eu trabalhei, eu acabei ficando muito amigo de um cliente, né, um holandês, que foi o fundador e o CEO do Booking.com, o Kees Koolen. E o Kees, quando ele ganhou o dinheiro vendendo o Booking para o Priceline, isso foi em 2006, segundo semestre de 2006, né? Ele pensou assim, pô, na internet eu já ganhei, banco vai dar cagada e eu vou investir em terra. E aí ele criou um algoritmo maluco lá, com tudo que ele queria dentro da terra, né? E saiu que o melhor lugar no mundo para comprar terra era Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Ele nunca tinha vindo ao Brasil na vida, né? E ele desembarcou em Luiz Eduardo Magalhães com um talão de cheque e meio que comprou a cidade, né? O que tinha para comprar, ele comprou. Criou uma companhia agrícola chamada Cobra Agrícola, né? Que eu achava o nome meio estranho, né? Cobra com K, mas depois eu vim descobrir que era Koolen Brasil, né? E eu e o Kees acabamos ficando muito amigos, né? Então, desde 2008, eu operava para ele, fazia, enfim, financiamento agrícola. E em 2012, eu finalmente tive a curiosidade de perguntar para ele por que ele tinha tido a ideia do Booking.com, né? Eu falei assim, pô, mas por que o Booking, né? Por que criar um site de reservas de hotel, né? Aí ele falou, não, eu não tive a ideia. Na realidade, a minha ideia foi juntar 4 amigos, a gente investiu em 20 startups, a melhor era o Booking. O Booking, o cara que realmente inventou o Booking era um sociopata, eram 3 funcionários no Booking, né? Ele mais 2. O Felipe sentava numa sala, os outros 2 na outra, eles se falavam por e-mail, para ter uma ideia do nível de sociopatia do cara, né? Gorro, óculos, headphone. E ele falou, quando a gente viu que o Booking era melhor, mas não era a melhor pessoa para tocar, a gente comprou o Booking dele, pulamos os 5 para dentro e aí o resto é história. Virou o maior site de reserva de hotéis do mundo, né?
E nessa época eu estava num family office, que a gente queria muito começar uma atividade de private equity. Aí eu perguntei para ele, eu falei, pô, por que a gente não faz a mesma coisa aqui, né? A gente põe 10 milhões, você põe 10 milhões, a gente começa um fundinho aqui de 20 milhões, final de 2012, né? Startups começando a ser assunto, né? E ele falou, tá bom, vou pensar. E aí, no começo de 2013, eu decidi sair do Family Office e comecei com ele a Cullen Participations, né? A Cullen Participações, que foi o nosso primeiro veículo de investimento. E 6 meses depois, o Rodrigo Borges, que estava já no phase-out dele do Buscapé, já estava nos últimos 6 meses de earnout, ele ia sair do Buscapé, o Rodrigo se juntou a nós também, junto com o Guga Stocco, que também estava saindo do Buscapé naquela época, e mais um holandês do Booking, que acabou nessa segunda leva, né? Eu e o Kees, comecinho de 2013, final de 2013, o Rodrigo, o Guga e mais um holandês, o Marnix, e criamos, então, o nosso primeiro veículo de investimento. Nessa época, quando eu saí do Family Office, eu assumi a presidência de uma seguradora argentina aqui no Brasil, chamada Travelways, de seguro viagem, e a minha condição para assumir a empresa foi que os argentinos soubessem que eu tinha um veículo de investimento e que parte do meu tempo eu ia dedicar aí a startups. E com toda a sinceridade do mundo, meu conhecimento de internet naquela época era www. Era isso que eu sabia, né? Como é que eu entrava na internet e ia para um crawler achar um site. Basicamente era isso. E aí, muito rapidamente, a história andou, né? O cara do Booking está botando dinheiro no Brasil e tem um cara que cuida do dinheiro dele, né? O cara era eu. O meu LinkedIn começou a ser inundado de pedidos de amizade, né? Pedidos de contato de startupeiros, né? E eu começava, todo dia às 6 da tarde, eu começava a fazer reuniões lá no meu escritório e receber os pitches, né? E eu comecei a ouvir aquele monte de termos, né? CAC, LTV, SEO. Pô, eu ficava anotando, né? Falava, fazia cara de interesse, anotava, depois ia para o Google para descobrir o que era aquele negócio todo, e assim eu fui, ou quis me ajudar. Enfim, foi assim que eu acabei caindo no Venture Capital e me apaixonando pelo negócio de Venture Capital, né? O nosso primeiro fundo, né, por assim dizer, deu muito certo, né? Nós fomos o primeiro investidor da Log, nós fomos o terceiro investidor do Gympass e fomos, durante muito tempo, o único investidor do Hotmart, né? Só depois de alguns anos é que o DIE entrou. Então, enfim, tivemos 3 grandes acertos nesse fundo. E, em 2016, eu e o Rodrigo decidimos que estava na hora da gente, enfim, tivemos aí quase 2 anos e meio de experiência, né, gerindo um portfólio, né, e olhando o deal flow, e a gente começando a ver uma nova safra boa de startups chegando, a gente falou, olha, vamos montar um fundo. Então, eu e o Rodrigo decidimos começar a Domo e convidamos mais dois amigos, né, de mercado financeiro para se juntarem a nós, né, o Felipe Andrade e o Gabriel Cid. E aí assim nasceu a Domo, e assim eu abandonei o mercado financeiro definitivamente para me transformar efetivamente num investidor de venture capital. Ao longo desse tempo, muita leitura, muito estudo. Eu fiz o VC Unlocked lá da 500 Startups, estou num momento fazendo o Kaufman Fellows, enfim, sigo estudando para cada vez mais entender esse mercado e que é apaixonante, né? Então, foi essa, assim, rapidamente, a minha história de como eu cheguei no Venture Capital. E na Domo, nós temos 3 fundos investindo, né? O FIP Anjo, que é o parceiro de vocês hoje nos 2 investimentos, e que a gente está super aberto a mais investimentos, que é um fundo que é patrocinado pelo BNDES, né? O nosso maior investidor. E temos outros Bs, né? BNB, Bandes, Banrisul, BRDE, bancos do sistema, que estão interessados em fomentar o mercado. Então, nós somos co-investidores sempre de 100 a 500 mil reais, dobrando o cheque do anjo dos grupos de anjos. Então, o Mário Letelier, né, o Chile, e o Franco Pontillo, né, o Mário também é um dos founders do Buscapé, e o Franco, o primeiro anjo do Buscapé, são os general partners desse fundo, que enfim, já bateu aí já bateu mais de 25 investimentos, né, para um total que a gente espera aí na casa de 120 a 150. E aí, no seed stage, né, a gente tem 2 famílias de fundo que andam em paralelo, né? O Domo Ventures, que é uma família de fundos focada em consumidor. Então, sempre que tiver um consumidor envolvido, seja B2C ou B2B2C, isso vai para o Domo Ventures, que é tocado pelo Rodrigo Borges e pelo Gabriel Cid.
Rodrigo, com muita experiência no mundo de varejo, né, de consumer, né, com uma longa história de 17 anos no Buscapé. O Gabriel traz a visão mercado financeiro, estruturação para essa dupla, né? E eu e o César Pinella tocamos o Domo Enterprise, né, que é um fundo de B2B, também seed stage, B2B, focado em soluções de negócio para grandes empresas. Hoje a gente tem os 3 fundos investindo, né? O Ventures já está na sua segunda versão, né? O Domo Ventures 1 já foi totalmente investido, já tivemos 3 saídas, e já estamos agora, acabamos de fechar o terceiro investimento do Domo Ventures 2. No Domo Enterprise a gente está com 6 startups investidas, 2 em final de diligência e 2 aí já com term sheet assinado. Cheques aí na casa de 2 a 5 milhões, a gente gosta de ser exatamente a ponte entre saída do anjo, né, saída do MVP e a chegada na Série A. É onde a gente gosta de se posicionar e onde a gente acha que a gente tem um diferencial competitivo. Então, a gente muito rapidamente, né, e super aberto a bater papo, conversar, dar opiniões sem filtro, fiquem à vontade. Legal. Marcelo, parabéns pela trajetória e somos muito agradecidos aqui a tudo que você e a Domo tem feito para contribuir com o ecossistema de startup no país. Nós aqui, como investidores anjos, acreditamos que as startups, o empreendedorismo tem o poder de transformar o país, e não existe empreendedorismo se não houver um ecossistema, né? E acho que o fomento desse ecossistema vem muito dos fundos de venture capital, como a Domo, e o que vocês estão fazendo é sensacional. Queria entender aqui do meu lado um pouquinho. A Domo tem uma tese, setor ou tipo de empreendedor, ou alguma coisa que ajuda vocês a segmentarem coisas que vocês olham e que vocês não olham? Não tem verdades absolutas, tá? Até tem, né? Por exemplo, ERP para pequena e média empresa. A gente não olha mais. Sites de compras coletivas e táxi. Também não olhamos mais, né? O que já passou, né? O que virou oceano vermelho, a gente achar que vai encontrar um empreendedor que vai revolucionar um oceano vermelho enfim, tem tanta coisa boa. Verdade, tem tanta coisa boa para olhar que a gente não precisa olhar para isso, né? Pensa, como que e aí cada um dos fundos tem as suas estratégias, né? O FIP Anjo, ele é bem aberto. Assim, o FIP Anjo é um fundo agnóstico de tese, em inovação em tecnologia. Então, a gente lá tem muito mais liberdade, né, como eu vou dizer, para tomar decisões aqui ou ali. A gente obviamente, está muito reativo, né? Muita gente mandando deals para nós, né? Um deal flow muito grande, então a gente é muito reativo na seleção das coisas. No caso do Enterprise e no Ventures também, a gente tem uma crença muito forte que são 2 teses muito diferentes para andarem juntas. Por isso que a gente abriu 2 fundos em vez de fazer tudo num fundo só. A gente entende que os empreendedores são diferentes, né? Quando você vai para o empreendedor de enterprise, normalmente ele é um ex-executivo que viveu aquele problema como executivo, entende daquele assunto e saiu para resolver um problema que ele sabe que existe. Quando a gente vai para o consumidor, normalmente é uma molecada, vou mudar o mundo, já é aquele cara mais novo, mais jovem, com menos experiência e mais ousado nas suas ideias, né? Então, e o que a gente olha, né? Para nós, a inovação ela acontece onde tem muita ineficiência, né? Então, a gente começa a procurar mercados ineficientes. E aí, dentro desses mercados ineficientes, a gente vai procurar atividades ineficientes. Então, por exemplo, a gente recentemente fizemos 2 investimentos, já temos um investido, estamos fazendo o segundo investimento com o terceiro term sheet na área de logística. A gente acha que logística é um negócio extremamente ineficiente. E quando a gente fala logística, a gente não está falando mais do Uber de embarcador com caminhão. Isso já CargoX já levantou 500 milhões, já era. Esse mercado para nós já era. Nós estamos procurando outras soluções dentro da atividade completa de logística que sejam efetivamente revolucionárias. Então, por exemplo, a Logstore, que é um dos nossos investimentos, ele trabalha junto é uma empresa de muita tecnologia, onde ele trabalha junto a e-commerces de varejos tradicionais, integrando com o software de e-commerce, integrando com o ERP, para achar qual é a loja mais próxima daquele consumidor na hora do pedido e
direcionar aquele pedido para a loja mais próxima para fazer o pick and pack e a logística a partir dali, né? Com isso, ele reduz custo de logística, reduz tempo de entrega, reduz custo até o próprio custo de estoque, né? Então, é esse tipo de solução que a gente começa a procurar dentro de uma. Agora estamos olhando uma de gestão de pátio, né? Diminuição de tempo dos caminhões em carregamento. Então, logística é uma área que a gente gosta. RH, por exemplo, a gente acabou de achar uma empresa que a gente gostou muito, estamos finalizando o investimento. No Ventures, por exemplo, do Ventures 1, nós fomos um dos principais investidores em fintechs. No Ventures 2, o nosso foco é em insurtechs. A gente entende que a próxima onda para consumidor é a venda de seguros, que é uma coisa que é antiga. Na área de PropTech Real Estate, a gente também acha que tem bastante coisa, né? Você continua construindo um apartamento da mesma maneira que você construía há 200 anos atrás, você continua vendendo apartamento da mesma maneira que você vendia 200 anos atrás. Então, quer dizer, o que tem de novo acontecendo nesse mercado? Então, é um pouco por aí que a gente orienta a nossa procura. E você mencionou um negócio que, obviamente, em escala reduzida, a gente também passa aqui, assim, é um fluxo gigantesco de startups que passam pelo nosso funil para avaliar. Os fundos de investimento, os investidores anjos, acabam tendo que olhar muitos deals todos os dias e, eventualmente, tem alguma coisa que chama atenção por bem ou por mal que fazem com que a gente avance ou não avance essa startup para o round seguinte. Eu queria saber quando vocês recebem a enxurrada de indicações ou de pitch decks, um pouquinho do processo, como vocês filtram isso e como é o deal flow, do momento que o empreendedor tem o primeiro contato, manda o primeiro pitch deck, até de fato começar a falar com vocês e eventualmente chegar até o... Bom, vamos lá, a gente está falando um pouquinho do nosso deal flow, né? A gente tem algumas portas de entrada na Domo, né? Então, a primeira é o orgânico, né? O site, registra aqui a sua oportunidade. A gente tem um fluxo bem grande semanal aí de, sei lá, 70, 80 oportunidades aí sendo registradas semanalmente no site. Quando eles respondem o questionário no site, as 15 primeiras perguntas, elas pontuam e o próprio sistema ajuda a definir se aquilo é uma startup ou não. Então, tem CNPJ, não tem CNPJ, daí para frente a gente vai fazer, o nível das perguntas vai fazendo uma pontuação e essa pontuação bota ele na fila, né? E aí ele vai andando na fila, quando o analista recebe aquela startup, ele olha se realmente é uma startup, né? Ele manda um e-mail com mais 12 perguntas, quando voltam as 12 perguntas, ele responde as 12 perguntas, ele pontua mais, e aí vai para o que a gente chama do teste de aderência, né? Está aderente a alguma das teses da Domo? Ok. E aí, passado o teste de aderência, ele vai para o comitê, no primeira hora do nosso comitê, a gente é meio que sim ou não. Então, gente, nunca falamos com essa startup, mas ela faz isso, temos essas informações. Gosta desse mercado, não gosta? Olha, parece ter uma atração legal, no LinkedIn tem X funcionários, e aí ali a gente toma a decisão de aprofundar ou não. Se a decisão é aprofundar, a nossa analista, a nossa primeira analista entra em contato pela primeira vez com a startup e aí faz uma entrevista. E aí ela volta para nós no comitê seguinte, ou no primeiro comitê após essa conversa, e ela já vai fazer um reporte, olha, gostei, não gostei, por isso, por aquilo, a verdade da startup agora é essa, já temos mais esse bloco de informações, e ali a gente toma a decisão se um dos dois GPs vai conversar ou não. Então, normalmente, ou eu ou o César, no caso do Enterprise, né? Ok, gostamos, então um de nós dois vai falar, eu gostei, ou o César gostou, marca uma nova conversa para o outro falar. Nós dois gostamos, aí a gente começa um real processo de aprofundamento em business plan, em use and proceeds, em time, e aí a gente entra no roteiro de decisão. Aí a gente tem as indicações, né? Então as indicações elas passam na frente disso tudo, vão direto para a nossa mão, assim, já normalmente dependendo da indicação, até a gente já fala com a startup mesmo antes de ter qualquer tipo de informação. 40% hoje dos nossos investimentos, entre 35% e 40%, vem de referrals, né, de pessoas próximas. Eu costumo dizer que metade dos meus amigos sabe o que eu faço, outra metade não sabe, que alguns continuam mandando que eu acho sair em shopping, né? Mas, você faz isso? Não fazemos, mas também não posso dizer nunca, começar a falar não para todo mundo, não, continuem mandando.
a gente tem o que a gente chama da prospecção ativa, né? Então, por exemplo, logística. Nós queremos logística. Então, eu boto o analista lá para buscar logística e começa a entrar em listas e faz crawls, enfim. A gente tem o Fundo Anjo, né, que a gente acredita que a partir do ano que vem vai ser um grande fomentador de deal flow para nós, porque as startups que a gente está investindo esse ano que vem vão estar indo para um round de seed, e a gente já conhece eles, né? A gente já está acompanhando há um ano. Então, a gente acredita, como nós não somos, nunca lideramos o round no Fundo Anjo, nós não temos problema de ser o líder do próximo estágio. Então, a gente já começa a olhar algumas startups que a gente já sabe que se derem certo, a gente vai poder fazer o investimento na frente. E, por último, a gente tem os Demo Days. Né? De 15 em 15 dias, nós criamos uma rotina de Demo Days virtual com aceleradoras do Brasil inteiro. Então, um outro esforço grande nosso é tentar sair aí do eixo Inova-Abra-Cubo, né? E hoje a gente tem investimentos quase que no Brasil inteiro. A gente está realmente buscando startups fora fora aí desse eixo e realmente indo para Fortaleza, que hoje é a segunda cidade na Domo com mais investimentos, né? Recife, Florianópolis, Porto Alegre, Brasília, interior de São Paulo, temos Campinas, Ribeirão Preto, enfim. A gente tem uma série de investimentos Brasil afora. Então, de 15 em 15 dias, alguma aceleradora ou algum hub de inovação, a gente faz um Demo Day aí com 5, 6 startups, 10 minutos para apresentar, 10 minutos de pergunta, e aí, se a gente gosta, a gente vai para frente. Então, basicamente, esse é. E depois o roteiro normalmente é o mesmo, né? Aderência, gostou, não gostou, aprofunda com o analista, depois de aprofundar com o analista, aprofunda com um general partner, depois com o segundo, e aí vamos. Quais são os maiores elementos que fazem a startup, por alguma razão, ser desclassificada ao longo desse processo? Vocês decidirem passar na oportunidade? Tem duas grandes escolas, né, de venture capital. Né? A escola da Sequoia, né, o Don Valentine falava que o mercado, se for grande, ele conserta qualquer coisa. Né? Então, olha para um grande mercado. E o Kleiner Perkins, que era gente, né, um time bom conserta qualquer negócio ou faz qualquer negócio ser sucesso, então eles olhavam o time. Né? Eu, pessoalmente, sou mais time. Quando eu olho para trás e penso no César do Gympass, no João Pedro e no Matheus do Hotmart, no Fabian e no Heitor da Log, eu vejo time. Eu vejo caras que foram excepcionais na execução em mercados que casualmente nem existiam. Né? O mercado Hotmart, o mercado de Gympass não existia. O João queria vender um e-book, não tinha como, e criou o Hotmart. Né? O César achava burro as pessoas pagarem a academia e não irem, e criou o Gympass. A primeira versão de Gympass era B2C. Então, eu, pessoalmente, olho muito o time, mas concordo que eu não quero investir na maior startup de um mercado pequeno. Eu não quero investir num nicho que vai faturar no máximo 30 milhões por ano. Isso vai ser um lifestyle business. Então, o meu viés é olhar primeiro para o time, desde que haja um mercado consumidor para aquela ideia, enquanto dentro do nosso time a gente tem gente que olha mais o mercado primeiro e o time depois. Mas o que trava, né? Eu acho, bom, primeiro o time, né? A gente presta muita atenção no time, como esse time se relaciona, como o empreendedor vê a possibilidade de ter um fundo extremamente ativo no seu dia a dia. Meus grupos de WhatsApp aqui é o dia inteiro falando com o empreendedor. Eu estou toda hora falando com os nossos empreendedores. Hoje eu sou parte ativa de 6 empresas, daqui a um mês e meio, 8 empresas. Então, se o empreendedor não quer esse tipo de contato, não é a Domo que ele tem que procurar. Isso é claro. Né? Nós somos, do ponto de vista do private equity, nós somos um ativista, no que pode se chamar um ativista de venture capital. Né? A gente realmente ajuda muito no dia a dia e a gente procura startups que deem um valor para isso. Então, nós declinamos de um investimento de uma excelente empresa, mas que o empreendedor foi bem claro e falou o seguinte: cara, eu falo com vocês durante 2 horas por mês numa reunião de board, de resto não me enchem o saco. Falei, perfeito, não vamos estar juntos. Quando a gente sente, às vezes acontece, né? Tem aquele empreendedor que são 3 sócios, mas só um fala. Eu marco uma reunião sem aquele, só com os outros 2, porque eu tenho que ouvir. Se eu sentir que a química não acontece, enfim, que você não tem, é óbvio que sempre vai ter um que é mais ativo, tem um que é o CEO, que tem perfis diferentes, né? A complementaridade do time é muito importante, mas a gente sabe que um vai ser
um pouco mais participativo do que outros, então, ou um pouco mais influente do que outros, então, mas a gente tem que sentir que essa química existe, né? Outra coisa que a gente não investe é em negócios que não têm margem, né? Então, negócios que não têm explicação, a gente não investe. Então, olha, eu vendo uma garrafa d'água e perco uma garrafa e vendo 5 centavos por garrafa. Pô, mas qual é o plano? Não, o plano é quando eu tiver vendido um monte de garrafa, começar a vender água. Não vamos fazer esse deal. Então, teríamos passado o WhatsApp, teríamos passado Guia Bolso, teríamos passado o Uber, mas a gente não teria se arrependido. Então, a gente olha Unit Economics, a empresa tem que... o Keith tinha uma frase que a gente usa muito, que é do not scale losses. Então, temos que achar uma margem para escalar essa margem, né? Se a margem é negativa, não vamos fazer. Isso é uma coisa super importante. Então, é um pouco por aí, entre estar no mercado que a gente acha que é promissor, que não é o oceano vermelho, com um time super complementar, com margem, e a gente sempre tenta visualizar uma saída, né? Se a única saída possível é um IPO, eu diria que também, de novo, vai ser um pouco mais difícil da gente investir. A gente tem que conseguir vislumbrar outros tipos de saída para que a gente consiga ver um pouco qual é o nosso futuro. Mas, assim, não tem nenhum pecado capital. Quer dizer, até tem, né? O que aquele empreendedor falou que não queria falar comigo. Então, tudo bem. Mas, basicamente, eu diria que esse talvez seja o único negócio que mata um deal na largada. A gente não entra em hype, cara. Você não vai ver a Domo nesses investimentos de MRR de 50 mil reais e round de 50 milhões de reais. Não estaremos nesse round. A gente é muito rigoroso com a nossa análise com a nossa análise de valuation. E às vezes a gente perde deal por valuation. Belos deals. Mas, cara, eu ganho no múltiplo de entrada. Se eu começar a perder no múltiplo de entrada, eu não vou conseguir fazer o múltiplo que eu tenho que fazer para devolver dinheiro para o investidor. Então, eu prefiro não entrar. O que você enxerga que está acontecendo com o mercado? As taxas baixas de juros estão forçando investidores a quererem diversificar. A gente que nunca investiu em venture capital, startup, está animado demais e inflacionando o mercado. O que está acontecendo? Essa é uma pergunta difícil, cara. Eu estava falando com um fundo grande brasileiro, e aí eu falei de um desses deals hypados, eu falei, pô, mas por que você entrou? Não, porque todo mundo entrou. Então, às vezes, eu tive um chefe que ele falava o seguinte, cara, se você olha para um negócio, procura explicação e não acha, é porque realmente não tem explicação para parar de procurar, né? Então, o hype é aquela coisa do menino de Stanford, que é bem conectado, é um cara que fez uma saída e a pessoa aposta que ele vai ter uma outra saída, é meio que um club deal de 3, 4 fundos que falam, pô, esse aqui é o que vai dar certo, vamos encher esse cara de dinheiro mas, enfim, é difícil saber. A parte boa desse excesso de liquidez é que a gente tem visto muito mais gente entrar de maneira séria no venture capital. Então, tem mais dinheiro nos fundos, tem mais dinheiro nos grupos, tem gente começando a fazer investimento de uma maneira um pouco mais estruturada, né? As segundas, terceiras gerações aí de famílias estão começando a se estruturar e a entender como é que faz o negócio, né? Então, mas assim, cara, eu não tenho explicação para hype, né? Eu só tento ficar longe dele. Não sei se vocês compartilham, mas seria super legal saber um pouquinho do anti-portfólio de vocês, startups super legais que vocês eventualmente avaliaram e passaram, que acabaram bombando depois, e se puder falar um pouquinho do o porquê elas foram passadas na época, seria bem legal. O meu anti-portfólio pessoal é o Quinto Andar, né? A gente tinha 2 empreendedores muito bons, né, que eu estava investindo no Men's Market, né? O Men's Market foi um e-commerce que estava tentando virar marketplace de produtos de beleza masculina, mas aí em 2016 pegou aí a crise da Dilma pela frente, infelizmente. Lucas, né? O Lucas Lima. É isso, o Lucas. Aí o Lucas me liga e fala, cara, tem que te apresentar o Eric, pô, um amigão meu, o cara tá voltando de Stanford, tá montando uma imobiliária virtual. Eu falei, cara, na boa, bicho, imobiliária virtual? Não, esse negócio não vai dar certo, já tem o Zap, não, esquece. Eu nem falei com eles, né? Me arrependo profundamente, quer dizer, no mínimo eu deveria ter conhecido, dizem que o Eric é um cara muito legal, né? Então, no mínimo, eu deveria tê-lo conhecido. Mas o meu antiportfólio, em 99, na realidade, eu não considero bem um antiportfólio, porque quando a Monax convidou a gente para entrar,
O Keith tinha um conflito porque ele foi um early investor do Uber. Então, acabamos passando a oportunidade de entrar na 99 por conta de um potencial conflito com o Uber. Enfim, também gostaria muito de ter estado nessa jornada junto com o Paulo, mas não deu certo. Hoje, esses são os dois grandes antiportfólios nossos, né? Eu tenho uma pergunta aqui do Adam Ferreira. Então, Marcelo, tudo bem? Eu tive a experiência de ter investido em uma startup na qual a Domo depois também entrou e a negociação foi bem complicada. Quais pontos encontrados de mútuo você poderia citar e dificultam as negociações em novas rodadas de investimento? A gente tem alguns pontos que a gente não abre mão de jeito nenhum, né? O primeiro e mais óbvio é lock-up. Se o empreendedor não quer ter lock-up na empresa dele, por que eu vou entrar? Então, isso é um primeiro direito que não esse é não negociável, isso mata um deal. Talvez, né, quer dizer, tentando contextualizar um pouco a pergunta, no começo, tá? No começo do Fundo Anjo, eu sou obrigado a reconhecer que o nosso contrato era meio complicado mesmo, né? O BNDES como principal patrocinador e uma empresa muito grande, como ele não estava no comitê, ele realmente colocou, assim, só de certidões eram coisas de 17 certidões, assim, realmente era uma coisa bastante complexa, né? O contrato. A gente conseguiu simplificar muito isso nos últimos 8 meses, há um ano, muito. Hoje eu diria que está muito mais fácil de falar com o Fundo Anjo do que era um ano atrás. Tá? A gente reconhece isso. O BNDES trabalhou muito junto com a gente, né? Ele foi muito aberto a entender de que uma startup no estágio anjo, assim, é muito difícil a gente colocar um contrato de 40 páginas para fazer o negócio. Né? Então, hoje eu diria que está muito mais fácil. Mas voltando para os nossos pontos pétreos, eu diria assim, o lock-up é um. Nós somos muito pouco flexíveis em valuation, né? Eu falei isso e repito, né? A gente prefere perder um deal do que entrar no valuation errado. Eu não tenho problema de passar um negócio se o valuation não vai oferecer para a Domo o resultado esperado em tudo dando certo. Então, nós não fazemos negócios para ganhar 4 ou 5 vezes. Ganhar 4 ou 5 vezes numa saída é um fracasso para nós. Né? É aquele mediano ali que vai ajudar a pagar o fundo, mas não é o que vai me dar o múltiplo que eu preciso dar para devolver 8 vezes para o empreendedor, para o investidor, que é o que a gente procura. A gente tem alguns vetos, né, importantes. Né? Se a gente está investindo numa empresa de logística, eu tenho que ter o poder de vetar uma mudança radical de modelo de negócio. Né? Assim, uma coisa é a gente pivotar em acordo, outra coisa é eu amanhecer investindo num e-commerce de roupa quando eu investir no negócio de logística. Né? Então, a gente tem direitos muito fortes, realmente, de vetos aí em contratações, em bônus, em salários, em mudança de objeto social, em plano de negócios e aprovações. E a gente aí vai negociando com o empreendedor. Né? Eu nunca deixarei de ter esse veto. Eu posso flexibilizar o valor, eu posso flexibilizar algumas condições, mas eu nunca vou deixar de ter esses vetos, esses direitos. Até porque eu tenho que ter alguma segurança. Né? Não tem jeito. Eu não posso... Eu não sou um doador de dinheiro, não estou dando dinheiro. Eu sou um investidor regulado pela CVM, que devo satisfação para os meus investidores. Então, eu preciso ter uma série de vetos e direitos. Assim, diria que não vejo hoje a Domo como tão complexa de fazer negócio, não. O que o anjo nunca deve fazer e que tipo de cláusula ou que tipo de negociação prejudica mais do que ajuda a startup ao longo da jornada? Eu acho que a primeira, e aí não é o caso dos anjos profissionais, né? Não é o caso dos anjos de qualidade. O primeiro grande problema é aquele cara que é um empresário que resolve ser anjo e que acha que tem que ter controle, tem que ter 50% da empresa, tem 40%. O que inviabiliza uma empresa no estágio anjo é ele já largar errado no cap table. Né? O cap table é o que mais inviabiliza a empresa. Porque é aquele negócio, anjo de 10% a 15%, seed 10% a 15%, série A 15%, 20%, ou seed 20%, série A 15%. Mas tem que chegar na série B, o cara tem que chegar com 50% da empresa. Sim. Se essa relação for quebrada, em qualquer um dos 3 estágios, seja no anjo, no seed ou na série A, isso vai prejudicar a empresa lá para frente.
A gente recebe muita startup com anjo com 40%, com grupos de anjo com 40%. Ou tem aquele empreendedor que não é empreendedor, né? Que ele, na realidade, é um investidor, mas que se diz empreendedor, mas não está lá no dia a dia. Né? Não, esse cara... Peraí, se você não está sentado numa cadeira 24 horas pensando nisso, você é investidor. Se você está, você é empreendedor. Então, não existe aquele cara que às vezes tem 30% que diz que é empreendedor, mas não é. Então, na verdade, para mim, o grande problema é cap table. O que pode inviabilizar uma empresa é o cap table. Fora isso, aí são situações de mercado, mas eu não vejo nenhuma cláusula que um anjo ou que um fundo coloque dentro da turma de qualidade que possa inviabilizar que não seja o cap table. Muito bom. Tem algumas perguntas aqui do pessoal. A primeira delas do Marcelo Fernandes. Ele pergunta quais são as qualidades que vocês buscam num founder extraordinário. Fala, Marcelo. Tudo bom, cara? Eu costumo dizer, a primeira coisa que eu procuro é que o founder saiba escutar. E para mim, saber escutar é quando eu falo alguma coisa, ele ouve, processa e me devolve uma resposta. Pode concordar, pode discordar de mim, mas ele ouve o que eu falei. Ele não é aquela coisa que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então, a primeira coisa que eu procuro é um founder que saiba escutar. Né? A segunda coisa é resiliência. Né? São 9 tomos e um sorriso, 9 tomos e um sorriso, 9 tomos e um sorriso, e se o empreendedor não for resiliente, ele vai desistir. Empreender não é fácil, empreender é muito duro. Muito duro. Então, a gente tenta buscar essa questão da resiliência. Liderança, né? Porque você está vendendo um sonho seu para um monte de outras pessoas que vão embarcar numa jornada que ninguém sabe onde vai dar. E aí não estou falando dos investidores, estou falando dos próprios colaboradores, né? Que querem trabalhar numa startup, vão ganhar um salário ridículo, provavelmente, porque é assim que o negócio funciona, mas estão lá, vestindo a camisa, 20 horas por dia. Então, se não tiver esse conceito muito forte de liderança, ele não vai conseguir atrair gente boa para esse sonho que é dele, né? E por último, essa complementariedade, né? O hipster, o hacker e o hustler. Né? Se a gente consegue achar esse trio, ótimo. 2, a gente acha que funciona. 4, a gente já acha que é demais. 5, na operação, a gente acha que é difícil funcionar. E a gente está começando a ver, a gente não era muito fã de solo founder, não, mas a gente está começando a ver alguns solo founders bem legais. Então, porque a gente, na nossa cabeça, a gente pensou assim, os caras não conseguiu arrumar ninguém para ser sócio dele, porque é a gente, né? Mas a gente está começando a ver uns solo founders aí de segunda viagem, um cara que já fez uma saída, que está recomeçando, está fazendo de novo, e aí a gente está começando a ver algumas coisas mais interessantes, mas em tese, os 4 pontos aí que a gente procura são esses, né? Resiliência, liderança, essa capacidade de escutar e a complementaridade do time. Eu tenho uma do Álvaro aqui agora. Parabéns pela palestra, Marcelo. Fui investidor líder da conta ágil pela Polyangels e tive ótima experiência de co-investir com a Atomo. Uma questão, como você vê? Conflito ou benefício do seu fundo co-investir com Corporate Venture Capital, estratégico para startup? E nesse tema, se a Domo pretende entrar no business de assumir fundos de CVC, como alguns VCs estão fazendo? Não vamos entrar no business de CVC. Vamos receber CVCs como os nossos investidores. Hoje o Grupo Ultra é nosso investidor, Banrisul é nosso investidor, Caixa Seguros é nossa investidora, Banco do Brasil Seguridade é nosso investidor. Mas não tenho nenhum compromisso de preferência, absolutamente nada com eles. Eles são nossos investidores, como um monte de fundos de pensão, um monte de family offices e um monte de investidores individuais. Então, com exatamente os mesmos direitos. E não queremos gerir fundos para terceiros. A gente pode, ocasionalmente, criar uma linha de fundo novo, então, por exemplo, meio ambiente, impacto ambiental. Talvez a gente até possa ter um sponsor, como o BNDES foi no FIP Anjo, que seja uma empresa muito ligada nesse setor, mas aí basicamente vai ser porque a gente está entrando num setor que a gente talvez não conheça tanto. Tá? Então, mas sim, a resposta é não queremos fazer gestão de fundos de terceiros de CVC. Quanto à entrada do CVC, eu acho que, assim, eu tenho esse feeling, né, de que quando você bota o comprador, quanto mais cedo você bota o comprador para dentro, pior vai ser a sua saída. E eu não sei o quanto que o cara vai agregar. Por isso que eu prefiro que ele seja meu investidor e eu invista na startup do que ele investir direto na startup. Eu venho pregando isso junto aos CVCs há muito tempo, né? Então, assim, olha, investe em mim, porque não vale a pena você investir direto. Você está... Mas, enfim, tem CVCs fazendo coisas muito legais por aí. Então, assim, eu
tendo a recomendar para o empreendedor do nosso portfólio que ele procure fundos e ajudo ele a procurar fundos que sejam fundos agnósticos, né? não de corporate venture. Eu tenho uma outra do Ricardo aqui. Ele fala: parabéns pela trajetória de sucesso, Marcelo. Você tem observado um movimento, uma tendência de empreendimentos que incorporem conceitos de investimento sustentável desde o estágio inicial de seus modelos de negócio? Olha, não. Sinceridade, não. É muito legal falar de ESG, todo mundo está tentando, mas na prática, cara, comecinho do negócio, o cara tem que criar um MVP que funcione, tentar pegar alguma atração, não é a hora. Assim, a gente nem incentiva muito, na realidade. A gente acha que ele tem que focar no negócio. Se vier com ESG, é plus. Se não vier, também, tudo bem. Eu, sinceridade, não tenho visto. Às vezes, tem a empresa que nasce ESG porque ela vai trabalhar para esse mercado, né? Então, monitoramento de floresta, para medição de carbono, para gerar crédito, enfim. Algumas soluções que já nascem ESG porque ela é uma solução focada nesse mercado, mas uma solução totalmente fora desse mercado, que o pessoal vai começar a colocar conceito na largada, difícil. Outra do João Marcos aqui. Muito legal, Marcelo, parabéns. Falamos muito sobre o que deu certo, mas o que você tem como lições aprendidas que não deu certo nesse período que está na Domo? Puta, a lista é longa, cara. Primeiro, cara, a gente investe em tecnologia. Não ter um CTO é um erro. Então, pô, se o cara é de tecnologia não tem um CTO, já tem alguma coisa errada. Todas as vezes que a gente investiu numa startup onde não tinha um CTO founder, ou deu errado, ou o caminho foi muito, muito árduo. A gente já teve casos de perder o CTO, até porque o mercado está muito quente, mas a reposição tem que ser de sócio, né? Não tem jeito, e a gente tenta ajudar. Mas eu diria que talvez o primeiro grande erro foi a gente acreditar que poderia investir em startups de tecnologia sem o CTO, que ia tentar consertar depois. Nós não somos, né? E aí eu falo mais eu e o Rodrigo, nós não somos investidores de PowerPoint. A gente não sabe fazer isso. A gente gosta, eu costumo dizer que a gente gosta de cavar buraco e jogar cimento, né? A gente gosta de fazer a fundação da casa, mas já tem que ter um projeto, né? Já tem que ter um projeto da casa. A gente não sabe entrar lá na prancheta. Então, todas as vezes que a gente investiu num PowerPoint que o negócio ia acontecer, também a nossa gestão de risco não foi boa. Então, por isso que a gente resolveu focar no seed stage, como também não somos bons de growth, tá? Não é o nosso negócio também. A gente tem gente muito melhor do que a gente para fazer growth, e eles fazem os fundos de growth, e a gente gosta de estar aí onde a gente está, né? Enfim, eu acho que uma coisa que eu aprendi também é nunca subestimar o poder da palavra que eu falo, né, para os empreendedores, né? Às vezes, um empreendedor vem com uma pergunta meio óbvia e eu dou uma resposta que, para mim, ela é meio óbvia, mas para ele não é, né? Eu levei um tempo para conseguir aprender essa distância entre o que eu falo e parar de julgar por que aquela pergunta veio, né? Aquela pergunta veio porque ele precisava responder aquela pergunta e o meu dever é responder aquela pergunta. Não falar, porra, essa pergunta é óbvia, você devia saber isso. Não, às vezes ele não sabe mesmo, né? A gente tem um contingente enorme de empreendedores que nunca mandou ninguém embora, né? O cara, às vezes, ele nunca chegou nem a ser gerente, de repente ele é o CEO da empresa. Primeira demissão a gente nunca esquece, né? Quem já passou pela experiência de demitir alguém sabe o quão difícil isso é, porque você começa a se colocar no lugar da pessoa. Enfim, o meu dever é estar do lado e ajudar, né? Eu diria que uma das minhas maiores lições, né, foi entender o que essas necessidades pequenas do empreendedor e estar do lado dele nessa hora, né? Não sem pré-julgamentos, né? No começo da minha carreira de VC, às vezes eu dava uma, mas isso é óbvio, mas agora não. Agora eu respeito cada pergunta que me fazem e respondo todas elas, independente do quão simples ou quão difícil ela é, porque eu entendo que esse é o meu quinhão de ajuda que eu estou dando para ele. Mas eu acho que, assim, da minha cabeça, é o que eu vejo mais. A pergunta: como a Domo vê a atuação das Venture Builders no ecossistema como fonte de originação de deals
para os fundos de venture capital, principalmente em relação ao cap table de suas startups? Eu acho que venture builder é um negócio e venture capital é outro. São dois negócios completamente diferentes. Aí a gente vai para aquela história do anjo de 40%. Né? Eu não vi nenhuma experiência, não consegui fazer nenhum investimento numa empresa que tenha vindo de venture building, onde você tem um controlador que não está lá no dia a dia. Então, conceitualmente, para nós, empreendedor é quem está sentado na cadeira do piloto, do copiloto, 24 horas por dia. Se não está, para nós é investidor. Então, eu acho muito legal venture building, venture studio, tem um monte de atividades que são complementares ao nosso mercado, mas para mim venture building não é venture capital. E o Rubens fala aqui, Marcelo, você mencionou que não abre mão do valuation. Como chegam em um número que acham razoável? Gostam de precificações futuras ou rodadas precificadas? Rodada precificada é difícil, né? Porque a gente é o primeiro investidor depois do anjo, né? Então, normalmente, a gente é o primeiro a precificar, né? Então, assim, se você for pegar de uma maneira geral, os valuations de seed deveriam estar entre 20 e 30 milhões, as excepcionais em 40. Então, e aí a gente começa a fazer conta para dar isso, né? Então, é mais ou menos 10 vezes o MRR, ou 6 vezes o ARR projetado, 10 vezes o ARR do ano anterior, mas sempre em termos de vendas e escalabilidade, né? A gente vai procurar margem, mas a gente não olha para a margem para fazer múltiplo. Mas basicamente é isso, né? É difícil ser maior do que 40 e é difícil ser menor do que 20. Então, porque é onde eu vou colocar o meu cheque lá de 4 milhões, 5 milhões para ficar com 10 a 15%. Então, é nessa... Às vezes o cheque é de 2 milhões, às vezes o cheque é de 3 milhões, então é por aí que a gente anda. Assim, uma vez recebido o cheque da Domo, a trajetória de seed até Series A, o que se espera da startup conseguir atingir para chegar forte para o Series A? O que é importante para a startup chegar forte no Series A? Tração e crescimento número 1. Então, uma das coisas que a gente faz muito é ajudar a tracionar o faturamento. E aí, na esteira desse tracionamento de crescimento, né, seja, no nosso caso do Enterprise, máquina de vendas, predictable revenue, leading by design, seja qual for a estratégia que ele quiser usar, a gente vai ajudar ele a montar para que ele consiga efetivamente multiplicar por 6 a 10 vezes o faturamento dele mensal e efetivamente mostrar esse ritmo de crescimento, que é o que eu chamo lá de colocar $1 e tirar 2. Então, quando ele consegue comprovar que quanto mais dinheiro ele colocar na máquina, mais dinheiro vai sair do outro lado, nesse momento a gente acha que ele está pronto para ir para a Série A. E, ao mesmo tempo, trabalhar dentro desse crescimento a montagem do time, né? Então, quais são as falhas de time, aonde que a gente tem que achar gente boa, como estruturar melhor e ir ajudando ele nessa fase de crescimento que ele vai sair de 7 funcionários para 50, 60, né? Então, como que a gente vai ajudar ele a fazer esse caminho? Então, basicamente, o que a gente vai tentar... O nosso esforço é para os dois lados, estruturação organizacional da empresa e crescimento acelerado. O nosso dinheiro tem que servir para ele crescer. Se ele não conseguir crescer com o nosso dinheiro, ele não vai conseguir fazer uma Série A. A Luciane pergunta qual o melhor perfil do empreendedor que vocês apostam, e o Marco pergunta como você vê um CEO não ser founder. O perfil do empreendedor é um pouco aquilo que eu falei, né? É procurar esse time de pessoas que sejam inspiradoras e líderes e que sejam resilientes e que saibam escutar. Eu acho que essa não tem pacote, né? Às vezes vem redondo, às vezes vem quadrado, às vezes vem triângulo, né? Você vê de tudo, né? A gente tem founders extremamente sofisticados e a gente tem founders que são brutos, né? São diamantes brutos, né? Às vezes eu tenho que dar um banho de loja para vamos para a Série A, então agora vamos ter que te ajudar aqui a mudar um pouco alguns vocabulários, algum jeito de ser, mas ele é fazedor, né? Então e ele conseguiu juntar todas essas qualidades, mas vem de todas as maneiras. Assim, a gente não acredita que tal escola, todo mundo que sai de lá é bom. Não, a gente acha que quem é bom, quem é ruim é ruim. Os bons sempre podem melhorar, os ruins primeiro tem que aceitar isso para depois
tentar melhorar, e normalmente eles não conseguem aceitar isso, então eles vão permanecer ruins. A gente tenta escolher o lado dos bons. E a segunda pergunta era... Era como você vê um CEO não ser um founder? Olha, eu não vejo isso como um problema, não. Se o CEO for muito bom e tiver comprado, e obviamente estiver dentro do cap table aí com bons stock options, para mim é a mesma coisa que você trazer um CMO. Não tem um problema com relação a isso. Às vezes, quem criou o negócio e é o controlador é um excelente CTO e que não tem skills de negócio, ou que é aquele cara mais fechado, que é aquele cara mais programático. Então, eu não vejo problema, nem que ele não... Ele tem que estar no cap table de alguma maneira, né? Nem que seja com opções. Mas eu não vejo problema que não seja o que tem mais. Então, o Jorge Letra pergunta, cap table torto dá conversa e negociação ou nada? Quando vem o cap table torto, o que eu falo é, cara, volta para casa, negocia com o teu anjo e volta com o cap table reto. Como você fez isso, não precisa me contar. Desde que você chegue aqui com o cap table reto, eu não preciso saber como é que você fez a mágica. Então, mas eu não conserto, não é a nossa função consertar. Mas eu posso dar ideias para ele de como consertar, né? Recompra, paga com um lucro futuro, dá um kicker, faz qualquer coisa, né? Mas tem uma série de opções. Mas eu não me envolvo nessa negociação. Então, tem uma do Gabriel aqui que fala, muito bacana a conversa, Marcelo, parabéns. Quando o assunto é referente a empresas de tecnologia, muitas vezes o valuation não é condizente com o faturamento atual. A Duomo costuma dar atenção para empresas que possuem um grande valor no efeito de rede. O faturamento costuma ser o principal fator levado em conta na hora de precificar empresas techs. Então, vamos lá. O mercado, né? O mercado hoje ele sempre traz dois tipos de empresa para nós, né? Empresas tech pure, né, que eu chamo, e os tech enabled. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e a gente tenta colocar uma diferença de valuation nisso, né? As que são tech pura, ela é uma empresa normalmente leve, que tem uma capacidade de crescimento muito forte, muito rápida e exponencial. Então, a gente vai sempre olhar com um olhar melhor, né? Um olhar mais tranquilo com relação ao valuation. Os tech-enabled, né? Que são as empresas que não são de tecnologia, mas usam a tecnologia para mudar um pouco o negócio, né? Mas que carregam na sua atividade um negócio menos escalável, mas que ele começa a se tornar um pouco mais escalável, a gente tende a querer pagar menos por essas empresas. Então, esse é um pouco da visão que a gente tem. Sem sombra de dúvida, efeito rede é o sonho, né? Quer dizer, quando a gente consegue achar no B2B, né? Aquela empresa que tem um serviço que na hora que ela pluga, todos os fornecedores ou compradores têm que entrar naquele serviço e olham, pô, eu também quero, e cria o efeito rede, esse é o melhor dos mundos, né? É isso que a gente procura. Não é fácil, né? Não é fácil, mas quando isso acontece, é muito bom e a gente tenta sempre estar atento a isso. Acho que é interesse de todos nós aqui da Polyangels que essa parceria que a gente já tem com essas duas startups se fortaleça cada vez mais com outras e vamos fortalecendo os laços. Cara, eu sou super aberto a conversar com startups, esse é o meu dia a dia, né? É o que eu faço o dia inteiro, então, independente de investir ou não, tenho o maior prazer em conversar com empreendedores e bater esse papo e ajudá-los. Então, é só me chamar, combinar e a gente marca uma mentoria. Eu sou mentor da Inova Abraço, mentor da Amazon, sou mentor de um monte de projetos. Então, quando tem uma mentoria necessária, pode combinar comigo que eu faço, não tem problema nenhum. Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo, sensacional a conversa. Obrigado, Fernando. Bom, primeiro, obrigado de novo pelo convite. Sempre que vocês precisarem aí, me avisem, podem chamar. E eu sou um entusiasta aí do mercado desse ecossistema de anjos. Eu acho que eu recomendo muito aos meus amigos que querem entrar no mundo de venture capital, né, e que por algum motivo não querem ou não podem investir num fundo, né, talvez o valor que eles queiram dispensar para esse tipo de investimento não seja o valor mínimo aí para conseguir entrar num fundo.
eu sempre falo para eles, assim, olha, vai na sua universidade, procura o grupo de ex-alunos, que com certeza já tem um grupo de anjos super organizado, reserva dinheiro para fazer no mínimo 10 investimentos, preferencialmente faz 20 investimentos, o tamanho da carteira ideal é 20 investimentos, você vai perder, então não se assuste quando você perder, o importante é ganhar mais do que perder. Então, eu aconselho muito a essa turma que está entrando para entrar de uma maneira organizada. Gente, não sai fazendo investimento ao léu, vai procurar quem já está organizado, entra no grupo, faz parte da comunidade. Eu sou um super entusiasta disso e acho que o trabalho que vocês fazem é muito bacana. Quer dizer, olhar 1000 empresas com um grupo trabalhando inteiro, pro bono, enfim, não tem palavra para dizer o que é, né? Hercúleo, né? Hercúleo talvez seja uma boa palavra. E é sensacional, porque só assim a gente vai conseguir fazer o nosso mercado crescer, né? Então, nós dependemos de vocês, os fundos de Série A dependem da gente e de vocês, os de Série B, e assim sucessivamente. Eu acho que o mercado brasileiro está cada vez mais organizado, fundos muito bacanas chegando, fundos estrangeiros vindo, e tudo isso começa na base onde vocês estão e que é super importante.